Pessoal, sejam bem-vindos todos que estão entrando aí. Ó, Muito bom ter tem gente vocês de São aqui, tá? Paulo aqui, ó. Tô vendo gente de São Paulo, Simara, Ah, excelente, excelente. Cidinha de Viçosa. Até minha mãe tá presente aqui também. Tá escutando a gente. Minha sogra também ia assistir aqui hoje, hein? Tá aí, ó. A família tá aí, ó. Tá vendo? Apoiando. Todo mundo querendo saber se esses são amigos ou inimigos, viu? Pois é, né? Boa noite, pessoal. Aline, Ana Boa Márcia. noite. Boa noite, pessoal. Boa Faz noite, tanto dona tempo que eu não faço uma Conceição. live, Luciano. Faz muito tempo É, que eu não faço. Aham. oh, que legal, que prazer, então, Prazer foi que meu bom esse ter te convite, muito convidado. bom. Adoro estar por aqui, adoro conversar com as pessoas. Então foi, né, muito obrigada aí pelo seu convite, tá? Ainda mais falando de um tema que a gente sabe que é um tema extremamente importante, que todo mundo precisa aí, de alguma forma, ter um pouco de conhecimento, né? Sim, com certeza. A Josiana, né, que é uma pessoa que conhecemos em comum, ela falou, não, pode chamar assim a Gilmara que ela vai fazer, e esse tema tem tudo a ver para vocês começarem a falar, começar a fazer essas lives aqui no canal. É, Josi é top, outra profissional maravilhosa aí, né? Nossa, muito, muito, muito. Tem me ajudado muito, entendeu? Seja bem-vindo, Alan, Miriam, todos que estão entrando aí. É um prazer receber vocês aqui. Bom, mas um minutinho se passou, né? Vamos começar a nossa conversa. Enquanto isso, as outras pessoas vão se chegando. Se você também que está assistindo quiser enviar essa live, convidar alguém, pode mandar aí. Porque o assunto hoje ele é um assunto muito interessante, porque a gente fala sobre duas coisas que nós queremos, que nós gostaríamos de poder conciliar, ter a todo momento, né? Mas que em muitos momentos também há certa confusão. E aí, como conciliar essas duas coisas? Dinheiro e felicidade. Primeiramente, né, para quem me segue aqui pela primeira vez, eu me chamo Luciano Duque, eu criei o A Riqueza Escondida com o objetivo de compartilhar conhecimentos sobre finanças pessoais, educação financeira, cartão de crédito, investimentos, milhas aéreas, renda extra, enfim, diversos outros assuntos que possam nos ajudar a tomar melhores decisões com o nosso dinheiro. Então, obrigado para você que já segue a Gilmara, né, que está aqui, pela participação dela. Fica o meu convite também para você seguir aqui o A Riqueza Escondida, se esses assuntos são interessantes para você. Tá? Mas hoje eu tive a grata satisfação de convidar a Gilmara, psicóloga, para falar com a gente aqui sobre esse assunto tão importante. Gilmara, muito obrigado, tá? Por ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda nessa live, seja bem-vinda ao A Riqueza Escondida, a casa é sua, tá? Fique à vontade para se apresentar também. Luciano, eu que agradeço, tá? Desde o primeiro momento que você entrou em contato, assim que você falou já do tema, né? Já é algo que realmente é um ponto importante, que inclusive eu trabalho também, né, em terapia. Então, para quem está aqui, né, que não me conhece, de repente aí através, né, do canal aí, do Instagram do Luciano, que não me conhece ainda, meu nome é Gilmara Dias, eu sou psicóloga e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema, tá? E justamente uma terapia onde a gente trabalha muito essas questões emocionais e a gente sabe muitas vezes quanto aí, né, essa questão do dinheiro está ligado com as nossas emoções. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui falando um pouquinho desse lado da psicologia dentro aí do seu tema principal, que são as finanças. Sim, que ótimo, Gilmar. Tenho certeza que vai ser uma noite de muita riqueza, né? O nome A Riqueza Escondida não é à toa, é porque a gente precisa revelar essas riquezas para tantas pessoas que precisam escutar desses temas, né? Sim. Mas como o assunto não é para brincadeira, eu já queria começar fazendo uma pergunta que vale R$ 1 milhão, né? Opa! Para você, Gilmara. Você, da sua área, a sua expertise, você lida diretamente com pessoas que te procuram por vários motivos, e muitas vezes porque não se sentem felizes, não se sentem realizadas, estão à procura de uma ajuda de um profissional.
um momento difícil, né? Eu acho que nós nunca vivemos tantos momentos difíceis como atualmente. Sim. Mas se você pudesse ajudar no sentido assim, o que é felicidade? Né? Você teria algum conceito para trazer assim, o que é felicidade? Vamos lá, então. Pessoal, inclusive, vocês que estão nos ouvindo aí, se tiverem alguma pergunta, pode fazer, a gente está aqui e vai esclarecer também, tá? Se quiser compartilhar alguma experiência também entre felicidade e dinheiro, né? Vamos lá, então, Luciano. O que acontece em relação à felicidade, tá? Eu acho que um grande ponto que você tocou aí, sim, as pessoas, principalmente agora nesses últimos tempos, né? Elas vêm procurando mais essa felicidade, essa tal felicidade, onde está, né, essa felicidade. E aí, claro, né, nós da psicologia aqui, o que a gente entende que é felicidade? Felicidade, na verdade, Luciano, ela é um estado. Como assim um estado? Porque ela faz parte dos nossos sentimentos, né? Então, um estado, por quê? Porque nós vamos estar felizes, tá? Ou curtindo um estado de felicidade. Que estado seria esse? Um momento onde eu me sinto realizada de alguma forma, me sinto mais plena, mais satisfeita. Só que a gente sabe que a gente não vai se sentir assim o tempo inteiro. Então a gente precisa entender que a felicidade, ela está presente em alguns momentos, tá? Que a gente, de alguma forma, vai se proporcionar ao longo da vida. Então, as pessoas, muitas vezes, acreditam que a felicidade está num determinado ponto. Ah, então, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego tal, eu vou ser feliz. Quando, na verdade, a gente precisa entender que a felicidade, ela precisa estar no nosso dia a dia, com os nossos comportamentos que vão nos nutrir dessa felicidade. Como assim, tá? Eu vou pegar, inclusive, né, essa questão relacionada à questão financeira, enfim. Mas a gente precisa entender que a felicidade, ela não vai estar atrelada a um objetivo único, tá? Ela vai estar atrelada a várias coisas que a gente vai experienciar ao longo da vida. Então, dependendo do comportamento que eu tenho na minha vida, das atitudes que eu tenho, claro, principalmente relacionadas ao dinheiro, que é um ponto aí bem crítico para muitas pessoas, tá? E eu vou querer saber umas coisas de você também daqui a pouco aqui, tá? Eu sei que é um ponto crítico aí. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está diretamente atrelada ao dinheiro, ou o contrário, que dinheiro também não traz felicidade. Então, existe aí dois pontos, né? Mas o que eu quero que vocês saibam em relação à felicidade aqui agora é que é um momento que a gente está vivendo na nossa vida e que a gente consegue viver esse momento com mais plenitude, com satisfação, com bem-estar, e que esse precisa ser um movimento interno e não externo. Claro que as situações externas vão impactar no nosso estado de felicidade, mas esse estado de felicidade, principalmente, tem que estar sendo nutrido de uma maneira interna, certo? Sim, sim. Mas aí você traz, né, o ponto da felicidade aí, enfim, né, e o nosso tema aqui hoje é felicidade e dinheiro. Eu também queria saber um pouquinho, até pra gente, né, assim, deixar esse nosso assunto mais conectado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre dinheiro. O que é dinheiro, então, né, para você que é um consultor aí de finanças, queria saber um pouquinho também sobre essa questão do dinheiro. Então, essa abordagem sua da felicidade como sentimento, ela é sensacional, porque eu acho que complementa até um pouquinho do que eu vou falar na hora que a gente pensar se eles podem ou não ser amigos ou inimigos, né? O dinheiro, se a gente for olhar em questão da economia, ele é apenas uma forma de pagamento, né? Uma moeda, né? Uma moeda de troca. Eu estou trocando algo que eu tenho de valor por algo que eu quero, né? Então, o dinheiro, ele nasceu daí, como uma moeda de troca. Só que a gente não pode resumir o dinheiro a isso, porque o dinheiro hoje, ele tem muitas coisas por trás dele. A abundância de dinheiro, quando a gente vê alguém abundante, que tem muito dinheiro, a gente já pensa, nossa, essa pessoa é poderosa, nossa, essa pessoa, ela tem muita influência, essa pessoa é muito feliz, ela tem a vida que ela quer. E ao mesmo tempo, quando a gente vê uma pessoa que não tem dinheiro, muitas vezes a gente pensa, nossa, a pessoa fracassou, as coisas que essa pessoa fez não deu certo. Então, a gente atribui um monte de coisa ao dinheiro, um monte de... a gente rotula um monte de pessoas por conta dela ter dinheiro, dela aparentar ter dinheiro,
ou dela não ter o dinheiro. Então, assim, o dinheiro ele tem uma característica física, que é uma moeda de troca, mas ele traz consigo muitos significados, né? E é legal você falar essa questão de... Algumas pessoas falam assim, eu não quero, igual eu já escutei isso, eu não quero ganhar na loteria porque dinheiro só vai trazer problema, só traz infelicidade. E eu já encontrei alunos também que falam assim, olha, quando eu conseguir juntar R$1 milhão, eu vou ser uma pessoa feliz. Quando eu conseguir comprar minha casa própria, eu vou ser uma pessoa feliz. E quando essas concepções, todos os dois estão equivocados nesse ponto. Porque a felicidade, como você disse, ela não está esperando lá dentro da casa, na hora que você abrir a casa própria. Felicidade, demorou, hein? Para você chegar. Não é assim que funciona, né? E assim também é o dinheiro. O dinheiro ele não pode se resumir apenas ao papel. Tem uma frase que a gente escuta muito que fala tempo é dinheiro, né? A gente muitas vezes escutou isso. No mundo de hoje se fala muito isso. Tempo é dinheiro. Então, para você ganhar mais dinheiro, você tem que usar seu tempo. Trabalhar mais, trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais. E hoje o que eu vejo é muitas pessoas que se esgotaram. Trabalham horas e horas e horas porque precisam de mais dinheiro e mais dinheiro. Só que eu gosto da ideia ao contrário, sabe, Gilmar? Eu gosto do pensamento contrário. Dinheiro é tempo. Por quê? Quando eu compro uma camisa, quando eu compro um violão, uma bicicleta, eu não estou dando o dinheiro apenas. O dinheiro é só o meio de pagamento. Eu estou entregando meu tempo. Por quê? Para ganhar aquele dinheiro eu trabalhei. Quantos dias eu trabalho para pagar minha bicicleta? Depende, né? Tem bicicleta que eu tenho que trabalhar 6 meses para pagar. Sim. Né? Mas quanto tempo demora? Sim. E quando você começa a fazer essa... Poxa, dinheiro é tempo. Dinheiro é tempo. Então você começa até a repensar alguns hábitos de consumo. Na hora que você vai comprar um tênis... Poxa vida, vou ter que trabalhar 2 meses para pagar isso. Vou ter que trabalhar 3 meses para pagar essa blusa, ou esse relógio, enfim. Então eu gosto muito de fazer essa inversão da frase, porque aí a gente começa a pensar que é hora de eu cuidar. Como que eu vou fazer com o meu tempo? Como eu posso aproveitar mais o meu tempo? Né? Primeiro, cuidando melhor dos meus gastos, do meu dinheiro. Como que eu vou usar o meu dinheiro? Porque o dinheiro é só o papel, né, a moeda que eu uso para pagar o meu tempo. Então, quando eu uso o dinheiro, na verdade, eu estou entregando parte da minha vida, né? Que é o tempo que não retorna mais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente fica naquele tempo é dinheiro, e a gente só vai trabalhando, mas eles não te ensinam, cuidado, você tem que saber gastar. Tem que saber onde você vai gastar. E esse é um grande problema. Mas o dinheiro, para mim, é isso. É uma moeda de troca, né? Mas ele é parte do nosso tempo. Nós nos dedicamos a um serviço, a um trabalho, e por conta disso nós somos remunerados. Né? O nosso tempo é remunerado. Eu penso muito dessa forma, entendeu? Perfeito. E você falou uma coisa bem interessante aí, né? Que você fala assim, né? A gente precisa aprender, né, a usar bem o nosso dinheiro. E, Luciano, uma das coisas que eu percebo aqui, né, dentro dos atendimentos que eu faço, inclusive, assim, vinculados à questão financeira mesmo também, tá? Ligada à questão emocional, o que acontece? Não é comum, pelo menos na nossa cultura aqui, a gente vir, né, desde criança com uma educação financeira, né, Luciano? Você atende seus clientes aí, você deve perceber o tempo inteiro as crenças, inclusive, muitas vezes enraizada, né, das pessoas em relação... É isso, o dinheiro não traz felicidade, se a pessoa ficou rica é porque ela fez alguma coisa de errada, dinheiro é sujo. Então, assim, a gente não aprendeu desde pequeno a lidar com a questão do dinheiro, né, de gerir melhor essas compras, né, compras melhores, mais conscientes. Então a gente vem crescendo aí com crenças muito disfuncionais em relação ao dinheiro. E isso vai impactar na vida adulta, né, Luciano? Não, eu escuto direto isso, sabe, Gilmar? Várias crenças limitantes. E são frases que às vezes são faladas de forma simples pelos nossos pais. Eu já escutei isso. Sim. Falando, você está achando que você é filho de rico? Dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim.
Sim. E a célebre, né? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro é pecado. Então, Isso. assim, as pessoas muitas vezes desvirtuaram a ideia do dinheiro, né? Tirando dele a capacidade que ele tem de nos proporcionar vários Sim. benefícios, entendeu? Muitas Uhum. vezes a gente pensa naquilo que é ruim, o dinheiro, tá, eu não vou cravar aqui se dinheiro traz ou não traz felicidade, Uhum. tá? Existem inúmeros estudos, é só a gente dar um Google aí, né? Sim. Existem vários estudos mostrando que existe uma séria, né, uma grande influência do dinheiro na felicidade das Uhum. pessoas, mas o dinheiro por si só, ele não traz, pode até não trazer felicidade, mas a falta de dinheiro também não traz felicidade, Uhum. né? Pelo contrário, a falta de dinheiro, pelo menos nos atendimentos que eu já fiz, você como psicóloga, já provavelmente atendeu muitas pessoas com vários problemas que são diretamente ou indiretamente ligados ao dinheiro. É um casal que brigou, é um problema Sim. de relacionamento, Uhum. é um problema de vício, de álcool, de drogas, Uhum. é, amizades que terminam, empresas, né? Como contador, quantas vezes eu já vi uma empresa fechar porque houve um problema de financeiro entre os sócios. Então, assim, o dinheiro ele pode até não trazer diretamente, porque eu acho que nada traz, Uhum. né? Nada vai trazer. Não adianta você falar, eu vou casar e vou ser feliz. Não, não é assim. Uhum. Vou comprar uma casa e vou ser feliz. Vou comprar uma bicicleta e vou ser feliz. Não adianta. A questão é, a partir disso, quais as decisões que você vai tomar? Né? Exato. Isso. Você comprou a bicicleta. Qual a decisão que você vai tomar? Uhum. Talvez a mais lógica seria andar na bicicleta. Sim. Usar ela para estar com seus amigos, para ter uma saúde melhor, mas muitas pessoas vão pegar a bicicleta de 7 mil reais e vai colocar na garagem. Sim. Então, assim, ela não vai trazer, ela não vai fazer aquilo que você queria dela, ela não vai te trazer isso. Então, assim, o dinheiro, ele leva a gente a condições que podem nos propiciar uma felicidade, tá? Eu gosto muito de ter escolhas, sabe, Julie? Ah, Eu gosto muito de ter escolhas, sim. porque eu acho que a escolha, de certa forma, ela dá pra gente uma liberdade. Claro. Por exemplo, eu não tenho filhos, Uhum. mas se eu tivesse filhos, eu gostaria de dar para ele a melhor educação possível. Ok. Infelizmente, nós temos um problema sério na educação pública do Uhum. país. Nem vou entrar nesse Ok. mérito. Então, eu gostaria que eles estudassem numa escola boa, numa escola particular, numa escola que ele já aprendesse outro idioma. Só que para isso eu preciso de um dinheiro. Sim. Eu tenho pais, meus pais são mais idosos. Uhum. Meus pais ficaram doentes. Poxa, eu vou me sentir mais confortável, mais tranquilo, se eles forem tratados por um plano de saúde, por um hospital, com todas as condições, ou, infelizmente, o SUS é muito importante, importantíssimo, mas a gente sabe das carências. Sim. Sabe? Então, assim, o dinheiro, ele traz algumas possibilidades de você escolher, mas existem pessoas que escolhem mal, Exato. né? A falta de. O dinheiro ele não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele, né? Exatamente. Dinheiro eu gosto de falar, dinheiro ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Uhum. Quando o dinheiro te comanda, aí acabou, aí já era. Exato. Tem até um comentário aí, né, da Ana Maris, ó, acho que felicidade não, quando a gente estava falando se dinheiro traz felicidade, né? Acho que felicidade não, mas ele nos proporciona muitos momentos maravilhosos, que é o que você acabou de dizer aí, Sim, né? Se a sim. gente souber, né, como utilizar bem esse dinheiro, sim, ele vai nos proporcionar muitos momentos de felicidade. Lembrando que a Uhum. felicidade é um estado. Então, o dinheiro, ele também é um dos caminhos, e um caminho muito importante, sim, que vai nos Sim. proporcionar, inclusive, coisas que vão nos trazer aí, né, uma sensação de felicidade, de bem-estar, que é o que você falou, né, Luciano? Olha, se Uhum. eu tenho um filho, de repente eu quero proporcionar algo melhor, então eu preciso do dinheiro para isso. Só que, Sim. E até como você falou, às vezes uma coisa. Não pode falar, é desculpa. o que você não, a gente não pode ser escravo do dinheiro. O ponto não Uhum. é esse, né, Sim, Luciano? Mas eu sim, sim. preciso, ele é importante na minha vida, né?
Quando você define quem controla quem, né, quem manda em quem, aí sim, entendeu? Porque quando o dinheiro está acima, aí você vai querer sempre mais, entendeu? Isso, Você não vai estar satisfeito. Se você acha, ó, quando eu tiver R$ 1 milhão, eu vou ser feliz. Quando isso, você conquistar R$ 1 milhão, você vai ser feliz por 2 dias, 3 dias. isso. Daqui a pouco você só vai ser feliz com 3 milhões, 4 milhões. Por quê? Você vai olhar para o cara que tem mais. Sim. Então, assim, o dinheiro, na minha visão, ele proporciona, né, muitos momentos de felicidade, né, como foi falado. Ele nos ajuda a tomar decisões, ele nos dá uma certa tranquilidade maior. Acontecer um determinado problema, poxa, eu consigo resolver isso mais rápido, porque eu tenho dinheiro suficiente para intervir nisso de forma ágil, e se a gente não tiver, às vezes vai ser mais difícil. Um exemplo simples, por exemplo, um Só pai de recordar, família. nossa consultora especial acabou de entrar na nossa live aí, a É Josiana mesmo, Freitas. seja bem-vinda, Josiana. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Essa questão um exemplo simples que eu estava falando, um pai de família, por exemplo. Ele trabalha e chega em casa no final de semana e a esposa dele ou os filhos querem sair para comer uma pizza, querem sair para ir no cinema. Só que se ele não controlou o dinheiro, se ele gastou esse dinheiro em outras coisas, não fez um planejamento, independente do quanto que ele ganha, Sim. tá? Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue levar os filhos dele, por exemplo, para o cinema, para comer a pizza. Ou às vezes ele sai de férias, ele não consegue fazer uma viagem de final de ano com a família, que é o dinheiro proporcionando uma possibilidade de você viver um momento feliz. Exato. Não quer dizer, pode ser que lá na viagem não seja um momento feliz, mas ele está propiciando para você fazer essa viagem. Agora, se você não cuidar do dinheiro, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, são exemplos simples como esse dos filhos, dos pais. Eu pego do relacionamento também, você com seu companheiro, com sua companheira, vocês querem financiar um apartamento, vocês querem mudar de onde vocês estão, mudar de emprego, fazer uma transição de carreira. Então, assim, quando a gente não tem a segurança que o dinheiro, de certa forma, proporciona, a gente fica estressado, né? E quantas vezes a gente já viu pessoas que entram em depressão por conta de dinheiro, entram em vício, né? E, infelizmente, algumas pessoas até tiram a própria vida por conta de problemas financeiros. Sim, né? Então, isso assim, é muito sério. Sim. Exatamente. Eu acho muito importante essa questão, quando a gente pensa no dinheiro como algo que pode nos ajudar a ter momentos de felicidade, a viver esse sentimento de felicidade. Né? Então, eu vejo o dinheiro como um caminho muito forte, entendeu? Como eu volto a falar essa frase, porque para mim ela é muito importante. Mesmo se a pessoa fala, o dinheiro não traz felicidade, tá? Mas falta de dinheiro também não traz. Falta de Exatamente. dinheiro traz infelicidade. Exato. Porque você vai ficar inseguro, você vai ficar desconfortável, Sim. né? E muitas vezes você vai entrar em locais que você não queria, em mundos que você não queria por conta dessa falta. O professor Alan, ele está aqui na live. Obrigado pela participação aí, Alan. Dinheiro não é um meio. Dinheiro é um meio, desculpa, isso. E não é o fim, desculpa, aqui é a vista, tá? Dinheiro é um meio e não um fim. Hoje eu gravei um podcast com o Alan, sensacional, que vai ao ar semana que vem. Inclusive, todos que estão aqui na live estão convidados a acompanhar, tá? Vamos assistir. Sensacional também. Falando sobre carreira, felicidade, dinheiro, né? E é muito isso, né, Gilmara? Porque quando a gente não consegue ter um relacionamento saudável com as nossas finanças, é um problema muito grande. Porque a gente leva para dentro de casa, para o trabalho, os relacionamentos, desconta em quem não precisa. Exatamente. Então, por isso que a gente também é o ponto que você falou, né?
a falta também do dinheiro, ou seja, dessa organização e de um planejamento financeiro, ele vai culminar aí vamos falar de questões também emocionais, num prejuízo muito grande emocional para as pessoas também. Sim. Como a gente falou aqui, como a gente não aprendeu, né, não teve essa educação financeira desde pequenos para aprender a lidar com dinheiro, Luciana, o que eu percebo também é que muitas pessoas, pelas crenças que foram criando, elas não se sentem capazes de lidar com o dinheiro. Então, e aí é uma crença de incapacidade, que eu não dou conta, que isso não é para mim, enfim. Então, com essa crença, é como se eu precisasse, assim, acreditar que eu não tenho condição de lidar com ele. Então, eu passo a não cuidar disso, porque eu acredito que eu não sou capaz de fazer. Só que aí entra, né, eu falo muito também com os meus pacientes, né, que é o seguinte, a gente precisa entender que a gente não vai ser bom em tudo mesmo, não. Cada um tem as suas particularidades, cada um é bom em alguma coisa. Então, por exemplo, quando alguém está aí passando por uma dificuldade emocional e que não consegue lidar, poxa, ela tem ajuda aí de um psicólogo que vai conseguir orientar, que vai conseguir instruir. Da mesma forma, quando eu não sei lidar com o meu dinheiro, quando eu não consigo, ou quando eu acredito que eu não consigo, poxa, tem aí um consultor financeiro que vai me orientar, que vai me ajudar para que eu consiga aprender sobre isso. Só que a gente tem que quebrar essa primeira barreira de querer falar sobre dinheiro. Porque você trouxe um ponto também, que até inclusive que acontece muito entre os casais, realmente é um ponto de muito conflito em relacionamento, é a questão financeira. Os casais, eles não conversam sobre dinheiro. Muitas vezes, cada um faz seus planos individuais, eles não conseguem incluir planos em conjunto porque eles não falam sobre isso. Independente do motivo pelo qual eles não falam. Mas isso também é um grande ponto. Então, a gente saber que a gente tem profissionais no mercado que podem aí nos orientar e nos ajudar é muito importante. Mas eu tenho que estar aberto a quebrar essas crenças de que, peraí, eu posso procurar ajuda e eu preciso procurar ajuda. Então, isso não é uma vergonha. Você falar, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei gastar bem meu dinheiro. Muito pelo contrário, quanto mais você aceita isso, que você entende que essa é uma fragilidade sua e que isso gera problemas emocionais ainda em você, opa, tá na hora de você procurar um profissional para começar a te orientar para que você consiga mudar esse mindset aí quando a gente está falando de questões financeiras, né, Luciano? Sim. Não, é exatamente isso, porque casais tem essa dificuldade em falar sobre dinheiro. Às vezes um nem sabe quanto que o outro ganha, quanto que o outro tem, compra escondido. Segredo de Estado, né, Luciano? É segredo de Estado, né? Compra escondido um do outro. Né? Assim, quando a pessoa me pergunta, eu também não aconselho que tudo seja junto, não. Eu acho que cada um tem que ter a sua liberdade, tem sua independência para fazer suas compras, entendeu? Sim. Mas isso precisa ser algo em comum. Dentro das famílias, quem está assistindo aqui, quem está nessa live, que tem filhos, poxa, é a hora da gente mudar essa geração, né? Se a nossa geração foi criada sem poder falar de dinheiro, muitas vezes, quando a gente falava de dinheiro antigamente dentro de casa, não fala de dinheiro aqui, isso é errado, isso é pecado, isso não pode falar, é um assunto proibido. Fala de qualquer coisa, menos de dinheiro. Pois é. É na hora da gente mudar isso, ensinar para os nossos filhos, entendeu? A valorizar o dinheiro, a como usar o dinheiro da forma correta. Por quê? O que eu vejo hoje, Gilmara? Muitas vezes, como contador, na época que eu atuei como professor na UFV, depois na Univiçosa, e hoje como na área financeira, né? As pessoas procuram cheio de bloqueios em relação ao dinheiro. Né? Cheio de bloqueios. Eu não sei, eu tenho dificuldade com números, eu tenho dificuldade com dinheiro. E ela não sabe que essa crença que ela tem faz com que ela perca vários projetos. Várias coisas na vida dela dão errado. E ela não entende por quê. Por que a empresa dela não anda? Por que ela não consegue terminar? Por que os namoros dessa pessoa não dão certo? Por que o casamento está dando errado? É porque a pessoa... Existem várias crenças que ela não sabe o poder que essa crença tem. Exato. Né? Eu tenho dois pontos.
que a Josi colocou aí, que são, assim, é exatamente o que acontece. Josi resumiu também muito bem. As pessoas têm receio de falar sobre o dinheiro de uma forma geral. Tem, que é como você falou, não fala, a gente não aprendeu a falar sobre isso. E é como se fosse uma coisa ruim, muitas vezes, né? A gente vê isso como algo ruim, falar de dinheiro. E a outra questão que ela fala isso é que algumas pessoas não se sentem merecedoras, né? Então, elas acabam gastando muito. Elas não conseguem reter, enfim, o dinheiro para investir, para aplicar melhor, porque elas nem se acham merecedoras. Justamente porque crenças que vieram desde a infância, quando o dinheiro foi instalado na vida dessas pessoas como algo ruim, como algo a não ser falado, como um tabu. Eu vejo também uma questão, Gilmar, em relação a essas questões do dinheiro aí, porque tem muitas pessoas que, desde criança, passaram dificuldades, né? Não tinham dinheiro, ou às vezes foram criados esse bloqueio em relação ao dinheiro, e hoje as pessoas têm uma condição financeira, mas elas não conseguem guardar dinheiro. Por quê? Ela pensa assim, pô, eu não tive, então eu vou gastar tudo. Isso. Né? Eu vou gastar, vou comprar tudo, vou gastar meu dinheiro, porque eu mereço, ou eu mereço, né? Eu costumo falar assim, o cartão de crédito da pessoa normalmente é o quê? 10, 20% da vida dela, ou 80% de eu mereço. Né? Deixa eu ser feliz hoje, porque amanhã pode não existir, né? Então, viver como se não houvesse amanhã, né? Viver como se não só que normalmente, se você que está aqui já pensou isso, quer dizer que teve o amanhã, né? Você está ouvindo. Então, assim, cuidado com esse tipo de pensamento, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as crenças que são criadas, que nos afastam do dinheiro, no sentido da gente não conseguir acessar o dinheiro, e também as crenças que nos fazem ter acesso ao dinheiro e desfazer dele. A gente não entende que esse desfazer também, muitas vezes, dinheiro não traz felicidade. Deixa eu gastar. Deixa eu tirar isso daqui. Isso. Né? Porque a gente eu não mereço. entende, é uma repulsa, Exato. né? Exatamente. Esse eu mereço, inclusive, aí que foi um ponto da Josi, porque eu quero ver o comentário da Gi, que foi super interessante também, tá? Nesse eu mereço, o que acontece, né? Dentro da terapia, dos esquemas que eu trabalho, existe uma formação de esquemas aí onde a gente foi privado emocionalmente de coisas importantes na nossa vida. E essa sensação de privação é o que faz, muitas vezes, eu acreditar nesse merecimento. Por quê? Porque eu não quero mais ser privado de alguma coisa, então, assim, eu utilizo o dinheiro como forma de suprir, de alguma forma, emoções aí, porque o dinheiro está muito ligado a isso também, né, Luciano? De suprir necessidades aí, às vezes, emocionais. Agora eu vou pegar o comentário da Gi, que é sensacional também, tá? Reconhecer o problema dói, causa desconforto, mas é primordial. Gi, exatamente isso. Dói muito. Eu falo muito com os pacientes em terapia, sabe, Luciano? Quando a gente tem que reconhecer uma dor nossa, ou uma possível falha que a gente tem, a gente não consegue fazer isso por causa da dor que a gente sente. Só que é justamente ao reconhecer, ao aprender a lidar com essa dor, é que eu consigo quebrar todo um ciclo da minha vida e, inclusive, ser muito mais próspero e conseguir ter muito mais momentos de felicidade. Mas eu preciso querer reconhecer. Então, dói, mas é importante. Eu acho que o crescer dói, né, Gilmar? E quando a gente fala em questões financeiras, muitas vezes a gente atende alguma pessoa que ela traz a realidade dela para a gente trabalhar, seja na organização financeira, seja na parte de investimentos, e às vezes ela fica muito assim, nossa, mas eu já fiz tanta coisa errada, entendeu? Eu já fiz tanta burrice com o meu dinheiro. E é muito doloroso escutar tudo isso, entendeu? Pensar que hoje eu poderia estar muito mais tranquilo, hoje eu estou totalmente endividado. Às vezes a pessoa perde casa, perde família, perde saúde, por conta de ela não soube lidar. Ela não soube como agir com o dinheiro. Perfeito. Ela não teve habilidade, né, para lidar com o dinheiro. E o dinheiro, ele requer habilidade. Exato. Perfeito. O grande ponto é, quando você fala dessa questão da pessoa ficar olhando para trás e ficar, poxa, eu podia ter isso hoje, se eu tivesse tido maiores habilidades. Só que o grande ponto, então, que é importante, acho que é o seguinte: a gente primeiro precisa reconhecer isso na gente,
E que realmente, muitos de nós que estão ouvindo aqui, eu também era essa pessoa, a Josi colocou, eu também era essa pessoa, eu não sabia lidar com dinheiro, eu aprendi com o meu marido, né? Mas assim, foi a duras penas também conseguir aprender isso, mas a gente precisa reconhecer e entender o seguinte, se eu não soube lidar de hoje para trás, tá tudo certo, tá? Eu vou me perdoar, eu vou entender que tá tudo bem, eu não sabia fazer diferente, né? Então não vai adiantar eu ficar olhando para trás e me lamentando. Eu tenho que, a partir de agora, tomar essa consciência, aceitar essa condição de que sim, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, eu tenho dificuldade de lidar com as minhas questões emocionais relacionadas ao dinheiro, mas a partir de agora eu vou procurar ajuda, a partir de agora eu vou procurar orientação e a partir de agora eu quero fazer diferente. Então acho que a gente pode virar essa página e ficar parando de olhar para trás também, né, Luciano? Sim, não, eu vejo que é fundamental quando a gente entende isso. Poxa, eu preciso resolver essa questão na minha vida. Por quê? Nós gastamos dinheiro por questões comportamentais, nosso comportamento, nossas emoções. Sim. A gente gasta dinheiro quando está feliz, quando está triste, quando está com raiva, quando está com ódio. A gente gasta dinheiro, a gente inventa desculpa para gastar dinheiro. Né? Tem até algumas Eu preciso disso, né? Eu preciso. Eu preciso. Tem até umas 3 perguntinhas que eles falam, né? Alguns influenciadores já ensinaram sobre isso. Antes de você comprar, pergunta, eu quero, eu posso, eu consigo pagar. Só que a gente mente tão bem pra gente, o Murilo Gun, ele fala isso, a gente tem uma capacidade tão grande de mentir pra gente mesmo, que a gente responde essas perguntinhas tudo com sim, mereço. Preciso. Fantástico. Eu preciso disso, entendeu? Sem isso eu não vou viver. Só que, quando a gente começa a se autoconhecer, procurar profissionais que nos ajudam a entender os nossos comportamentos. Poxa vida, quando eu passo naquele lugar ali, aquela loja de doce, eu não consigo não entrar. Quando você começa a se entender, se autoconhecer, poxa, vamos fazer diferente, vamos mudar isso aqui um pouco, né? Vamos parar de colocar todas as notificações de lojas que chegam no seu celular, vamos desativar isso, porque você sabe que além de perder o foco, você entra na loja e faz uma compra que você nem precisava. Impulsiva. Então, isso, impossível. Quando você procura um profissional, você se conhece, procura se conhecer mais, você começa a tomar melhores decisões. Eu acho que tudo vem daí, de tomar boas decisões com o seu dinheiro. Exato. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, mas que estão com problemas financeiros. Sim. Eu conheço pessoas que ganham bem menos, mas que têm uma vida tranquila, que conseguem até ter uma reserva de emergência para caso ela aconteça alguma emergência. Por quê? O dinheiro independe do quanto você ganha. Ser rico, né? A riqueza, quando eu falo assim, que é muito diferente do dinheiro, está muito mais ligada a como você gasta, quais as decisões que você toma, do que necessariamente quanto dinheiro você tem. Exato. Tá? Então, assim, quando a gente fala em felicidade e dinheiro, eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Tudo. Eu acho que a gente tem que saber lidar, porque senão eles podem ser muito inimigos. Aí que entra no ponto, né? Podem ser grandes amigos, né? Como podem ser grandes inimigos. Grandes inimigos. Se não souber, se não tiver um relacionamento legal entre eles, entendeu? Sim. Porque se a pessoa entende que o dinheiro está ali, que ela quer só mais, porque ela não vai ser. Por exemplo, se ela tem... Eu perguntei até isso para a Gisele, né? Gisele, minha noiva, que está aí. Ok, a Gi, exato, tudo bem, Gi? Ela é minha noiva. Tem as promoções, Gi, eu sei bem o que é isso, tá, Gi? Promoção, tá? Metade do preço, a gente não pode perder. Aí vem das crenças, não posso perder, né, as oportunidades. Exatamente. Eu já perdi oportunidades, né? Isso. Eu lembro quando eu queria ter uma mochila da Company. Antigamente, minha mãe falava, meu filho, essa mochila é muito cara. Você não pode ter, né? E hoje, às vezes, você fala, não, eu quero um iPhone 15, sei lá, é 15, eu acho o último, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
Muito Cláudia, é cuidado isso com o que a mesmo. gente vai. Que a gente ela colocou, né? Não é sobre o quanto você ganha, mas sim quanto você gasta, como você gasta, né, Luciano? Como você gasta. Uhum. Porque a gente estava conversando, foi ontem ou antes de ontem, né? À noite eu perguntei para ela assim, Hum. se você tiver 10 milhões, você vai ser feliz? Aí ela falou, acho que eu vou, hein? Vou ser feliz sim. Aí eu falei para ela, Vai, né, Gi? e se você tiver o dobro, 20 milhões, você vai ser o dobro feliz? Não Uhum. vai, Não. entendeu? Não vai, porque não é uma conta Uhum. matemática. Felicidade não é uma conta matemática. Se eu tiver 1 milhão, eu vou ser feliz, mas se eu tiver 10, eu vou ser 10 vezes mais feliz. Uhum. Não, né? Não. Se eu estiver almoçando, se eu estiver num almoço com a minha família reunida, aqui na minha casa, eu comendo um arroz, feijão, batata frita e um bife, né? Poxa vida, é um momento de felicidade, Isso. de um momento rico, entendeu? Uhum. A pessoa que está, por exemplo, na praia com a família dela, comendo num restaurante caro, ela não vai ser 100 vezes mais feliz que eu por conta disso. Por quê? Exato. A felicidade não é número, entendeu? Uhum. Felicidade não é número. Então Exato. não adianta a gente procurar correr atrás de números. Uhum. O que a gente tem que correr atrás de viver bons momentos, tomar boas decisões com o que o dinheiro me propicia. Eu ganho um Exato. salário mínimo? Uhum. Poxa vida, será que é uma boa decisão eu, por exemplo, beber, gastar o tanto que eu gasto com bebida, ou com cigarro, ou com vício, enfim, ou com jogo, e outras coisas, tá? Porque tudo isso é baseado em decisões. Se você gastar 3, 4 reais, ou se você economizar 3, 4 reais por dia, no final do ano você tem 1.500, 1.800 reais para fazer uma viagem, Uhum. economizando 3 reais por dia. Então, assim, o dinheiro não é. O dinheiro é algo importante, Sim. é algo que nos ajuda a ter bons momentos, Sim. mas a felicidade não é um número, né? Ela não Não vai é. ser comprada. Pois é. E aí, outro ponto, né, é que a gente precisa também entender que o mau planejamento financeiro aí, em relação a dinheiro, enfim, isso traz para a pessoa muitos prejuízos emocionais. A pessoa, imagina, quando a pessoa ela consegue ter esse controle, né, esse planejamento financeiro, ela vai ter qualidade de sono, ela vai conseguir aproveitar melhor os momentos da vida dela em relação à felicidade, porque ela vai estar tranquila em relação ao dinheiro. Então, gente, é muito ligado, né? O bem-estar, né? Você conseguir estar bem, momentos de felicidade, com a forma como você lida com o seu dinheiro. Está extremamente ligado. Sim, sim, eu concordo, porque, por exemplo, na mentoria de organização financeira, né, que ela chama a riqueza escondida, ela leva o nome a riqueza escondida, né? Eu trabalho muito com isso. O primeiro passo, logicamente, a gente faz um alinhamento para entender a realidade da pessoa, e depois é o quê? É realmente colocar na mesa os números. Porque Sim. os números falam muita coisa, mas tem muita gente que não gosta de olhar para ele. Exato. Não gosta, Aí não quer bate na olhar. emoção, vai bater na Não emoção, quero porque aí. olhar, é melhor não olhar, né? Isso, É melhor não olhar. eu não quero Né? sentir isso. Eu Eu não evito quero sentir sentir. isso. Mas quando você coloca no papel, às vezes você vai perguntando para a pessoa, quanto você ganha? Ela fala, eu ganho 2.000. Qual que é o seu custo de vida mensal? Ah, é 1.500. Ah, que legal, você está conseguindo guardar 500. Não, Luciano, nunca sobra. Aí eu, então tem alguma coisa errada. Então eu não sei, então, para onde está indo 500 reais? E aí, na hora que você joga Para os as números, promoções, né, Gi? Tá indo para as promoções lá. na hora que você coloca, vai para o eu mereço, né? Para a Vai caixinha para do o eu eu mereço. mereço. Eu mereço, viver como se não houvesse amanhã. Isso. Enfim, quando você coloca no papel, aí você vê a realidade. Exato. Aí você descobre que tem muita coisa escondida ainda, entendeu? Tem Exato. muita coisa escondida aí, tem muita riqueza que você não sabe que está dentro da sua casa. Exato. Você não tem que ganhar 2, 3 vezes mais do que você ganha para você ser feliz. Basta você saber viver com o que você ganha e formas de você melhorar essa questão da quantidade. Existem várias possibilidades de você economizar, várias possibilidades de você conseguir uma renda extra, de você crescer profissionalmente, né, e automaticamente aumentar os seus ganhos.
né? Existem várias formas de você fazer isso. Agora, com o que você ganha, não quer dizer que você não pode ser feliz. Exato. Basta que você saiba controlar, você se conheça, Sim. conheça seus comportamentos e saiba como utilizar o dinheiro da forma certa. Que aí você vai ver que o dinheiro, ele é um grande amigo da felicidade. Sim. Tá? Eu gosto de falar, Gilmara, só para a gente ir caminhando, porque a gente tá excelente esse bate-papo. Você tinha que ficar aqui, ó. Ainda mais as meninas super participando aí, Gi, Jô, todo mundo dando os comentários. Tá muito gostoso aqui. O papo tá muito bom. Quando eu falo, eu gosto muito de falar de cartão de crédito, né? Sempre gostei de cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele pode ser um grande amigo da pessoa, como pode ser um grande inimigo dela. A grande maioria das pessoas que estão endividadas é com cartão de crédito. Exato. Por conta da falta de controle, ou às vezes o limite que não é meu, é um dinheiro que o banco me deu, emprestado, eu coloco o meu limite no eu mereço, entendeu? Exato. Esse é o problema. E às vezes eu comprometo meus eu mereço os próximos 10 meses, porque eu divido em 10 parcelas. Então, o cartão de crédito, ele é apenas um meio de pagamento. É um plástico. Que eu vou lá e pago. O cartão não vai sozinho lá na maquininha, pula lá dentro e paga. Da mesma forma, é o dinheiro. O dinheiro não vai sozinho. O dinheiro, eles falam, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro voa, dinheiro não para na minha mão. Olha, mas será que é o dinheiro? Será que é o dinheiro? Claro que não, né? Claro que não. Tá sobrando um mês, né, no meu salário. Isso. Escuto muito, eu vivo para pagar boletos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa ideia e falar, não, eu não vim ao mundo para pagar boleto, não, gente. Exato. Né? Então, eu acho que é hora da gente mudar. E como que a gente muda? Na minha opinião, e eu até conversei isso hoje também com o professor Alain. Conversando sobre o dinheiro, procurando ajuda de profissionais para me ajudar, profissionais em várias áreas, lendo sobre dinheiro, né? Lendo mais. Eu não gosto de ler. Escuta um podcast. Isso. Coloca, ao invés de colocar no YouTube uma outra coisa, pega um podcast falando sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre economia, sobre investimentos. Conversar com outras pessoas, com o parceiro, com os filhos, com os amigos, com os pais. Porque, assim, cada pessoa traz dentro dela as crenças dela sobre isso. Mas eu acho que a forma que nós temos para criar esse relacionamento saudável é conversando, é estudando, né? Eu acho que o ensino, ele é fundamental. Espero que as escolas entendam isso, que a educação financeira é algo fundamental. Luciano, são duas coisas que assim, é um dos meus sonhos, né? É que as crianças consigam ter a educação emocional e educação financeira. Acho que são duas coisas que deveriam vir na base aí. Tanto emocional quanto financeira, que são coisas que comandam a nossa vida, pro resto da nossa vida. Então, eu sonho muito com isso também. Não, e quando você pensa, por exemplo, hoje, às vezes eu tenho contabilidade, eu atendo dentistas, médicos, engenheiros, comerciantes, profissionais de várias áreas. Né? E fala assim, não, eu não aprendi sobre dinheiro. Eu aprendi sobre veterinária, eu aprendi sobre mexer no dente das pessoas, aprendi sobre várias coisas. Construir um prédio, mas eu não aprendi sobre finanças. Pois é. Sobre dinheiro. E essas pessoas muitas vezes estão cheias de problemas. Por conta da falta de habilidade. Então, eu acho que vai muito desse sentido, sabe, Gilmara? Então, eu acho que as pessoas precisariam muito, né, de realmente entender um pouco mais sobre a questão financeira e sobre essas questões emocionais ligadas, assim, como, né, que as pessoas precisam lidar
com as suas emoções, como a Gi colocou, dói falar sobre as emoções, dói falar sobre a nossa história, mas é isso que também é essencial para que eu consiga ter essa boa relação do dinheiro com a minha vida. Eu preciso aprender a lidar com essas minhas emoções também. Uhum. Sim, sim. Perfeito. Gilmara, muito obrigado, tá, por toda sua contribuição aqui com a gente. É realmente um momento muito rico, né, de partilhar sobre dinheiro, sobre felicidade. Eu espero que as pessoas que durante esse tempo passaram aqui na live, né, que elas possam levar esses ensinamentos, né, levar esse conteúdo que você trouxe, a possibilidade de contar com ajuda profissional, né, contar com... Porque às vezes é necessário e não há vergonha nisso. De jeito nenhum. Procurar uma ajuda, entendeu? Então, assim, eu agradeço demais, sabe? Gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente aí no final. As pessoas também, eu vou deixar seus contatos lá no Instagram, né, para que as pessoas possam te contactar, caso elas precisem. Também coloquei o endereço, o seu arroba lá na publicação, para que as pessoas possam te procurar. Mas muito obrigado e eu gostaria muito de contar com suas palavras aqui para a gente encerrando essa noite tão rica. Pois é, então mais uma vez, né, eu agradeço aí o convite, foi um papo super gostoso. Se não fosse o horário, a gente poderia ficar aí horas e horas a fio, né? Então agradeço muito o convite, a participação de todas as pessoas aí. E deixando muito claro, pessoal, que um trabalho complementa muito o outro. Então, assim, o trabalho que o Luciano faz, que é desse planejamento financeiro, né, dessa consultoria, é um trabalho que complementa totalmente as questões psicológicas, e que eu trabalho, por exemplo, no consultório, questões emocionais que estão ligadas a essas crenças que foram limitantes. Então, assim, eu acho que, como você falou no tempo da live, a gente precisa aprender que a gente pode ter o apoio de profissionais que se complementem e que possam nos ajudar a quebrar padrões na nossa vida, quebrar ciclos que a gente veio repetindo ao longo da vida. Então, te agradeço muito também pelo convite, as pessoas que estiveram por aqui, né? Muito obrigada a todos. E até uma perguntinha para você, eu acho. Meu marido tem problema com dinheiro, ama um cartão de crédito, às vezes preciso confiscar. E aí? Confiscar o cartão. Quem perguntou, eu não estou conseguindo Ana ver. Maris, está aqui. Ana Maris, Uhum. obrigado pela pergunta. Bom, o confiscar não é a forma mais certa, né? Eu fiz uma live semana passada falando sobre isso. Muitas pessoas, quando eu falo de cartão, falam assim: eu queimei meu cartão. Ou então eu cortei o cartão. Ou eu joguei ele no lixo. Né? O problema, ele é muito maior do que apenas a forma de pagamento, o meio de pagamento. Isso é só a ponta do iceberg, né, Luciano? É só a ponta. Sim, a questão é saber o que é o cartão de crédito, que ele é apenas um meio de pagamento, né? Onde ele é o dinheiro em forma de plástico, né? E você aprender as formas de utilizar. Eu trabalho com 3 mentorias, né? Uma mentoria que ensina a usar o cartão de crédito, e aí nessa mentoria a gente fala sobre milhas, pontos, os benefícios que o cartão oferece, que muita gente desconhece. Tem a de organização financeira e a de investimentos, para a pessoa que quer começar a investir. Então são essas 3. Em relação ao cartão de crédito, o confiscar não é a solução. Eu recomendaria, primeiro, uma conversa entre o casal, né, e procurar, caso vocês julguem necessário, vocês entendam isso, a ajuda de um profissional. Porque eu tenho certeza que essa atitude de confiscar, ela não vai ser necessária mais. Perfeito. E eu vou só complementar. Bem mais saudável. Quando você fala da conversa, então, só vou complementar que um ponto importante também nessa conversa, então, nesse caso, por exemplo, é essa pessoa, né, que de alguma forma está, assim, de alguma forma querendo ajudar também. Se confiscar, talvez é o querer ajudar, é conseguir falar para esse marido como que ela se sente em relação a isso. Perfeito.
Então, se é uma preocupação dela, se ela se sente insegura, se ela tem medo que aconteça alguma coisa em relação a esses gastos. Então, nessa conversa, como o Luciano falou, fale sobre o que isso representa para você também. O que esse comportamento dele representa na sua vida. Os seus receios, os seus medos, as suas inseguranças. É importante também falar, né, desses motivos pelo qual isso te preocupa também. Sim, não, eu acho isso fundamental, a forma com que essa conversa é conduzida, né? Isso. Porque, para não parecer você fez isso, você fez aquilo, acusação, né? apontamentos, Uma acusação. Isso quando a gente fala em metas, eu falo com alunos, né, metas, criar uma meta para a família, né, envolver todo mundo na meta. Qual que é o sonho de todo mundo? É fazer uma viagem no final do ano. Então envolve todo mundo. Então vamos economizar na luz, vamos reduzir nisso, vamos tirar esse Netflix, Amazon, não sei o quê, mas vamos tirar isso que a gente não está indo, para a gente poder fazer viajar. Porque se você não envolver todo mundo nisso, se não for uma conversa franca, eles não vão entender e não vão participar. Isso. Aí você vai ter que ficar dando soco na porta do banheiro. Meu filho, você está achando que você é sócio da CEMIG? Né? Sai desse banheiro. Sim. Por quê? As pessoas não entenderam que tinha um objetivo por trás. Isso. Eu acho que nessa conversa é isso. Olha, isso me preocupa. Se a gente conseguir economizar, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer aquilo. Né? Então, assim, eu acho perfeito. Tá? Mas muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Super participativo. A todos. Minha mãe está aí, Tereza, mas todo mundo está aí. Obrigado para vocês, pessoal. Uma rica noite para vocês, né? Uma excelente noite para todo mundo. Acompanhe lá o A Riqueza Escondida e a Gilmara também, lá no Instagram, porque com certeza são conteúdos criados para ajudar você a tomar melhores decisões, a ser uma pessoa mais ativa, mais feliz, né? Já que é o tema da nossa conversa aqui. Um abraço para vocês. Um abraço, Gilmara. Tchau. Prazer, muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer foi meu, viu? Tchau, tchau.